Fala pessoal, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como a gente pode estar trabalhando com os modos de baixo consumo, de low power do microcontrolador CH32V003. E possivelmente também isso se aplica a uma gama de MCUs da WCH. E também inclusive de alguns STM, que tem algumas semelhanças. Claro que tem suas diferenças, porque um é ARM e outro é RISC-V. Bom, por que que é importante conhecer esses modos de baixo consumo? Bom, porque você pode querer trabalhar com uma aplicação que vai usar uma bateria e que vai rodar por um período longo, um data logger, por exemplo, né, que vai registrar informações e que não tem acesso a uma fonte de energia, então você tem que usar uma bateria. Esse tipo de bateria aqui não é recomendado para coisas que consumam muito, porque ela, além dela ter uma baixa capacidade, essa CR2032, você não pode drenar muita corrente dela. A partir de 1 mA já vai estragar ela. Então, o ideal desse tipo de bateria, CR2032, é usar para coisas que vai ficar a maior parte do tempo desligado. Controle remoto ou alguma outra aplicação mais simples. Mas você pode usar uma 18650 também. Inclusive, 18650 no CH32V003 é importante por quê? Porque ele opera de 3, na verdade 2.7 a 5.5 volts. Na verdade 5, né? Mas tem uma tolerância ali. Então a 18650 você pode usar sem necessidade de regulador, que vai consumir ela toda e vai durar muito mais tempo. Mas hoje eu vou estar demonstrando para vocês com a 2032. Eu peguei esse soquete aqui, que eu tirei de uma placa-mãe, e soldei dois terminais aqui, para ficar fácil de pôr na protoboard. Bom, na página 7 do manual de referência, a gente tem aqui, ó, Low Power Modes, ou seja, os modos de baixo consumo. Basicamente, a gente tem dois modos de baixo consumo. A gente tem o Sleep e o Standby. Qual que é a diferença desses modos? No modo Sleep, ele vai desligar o clock do processador, só do processador. Clock off, então eu desligo o clock do processador, só que aqui, ó, no effect on outros clocks. Ou seja, eu desligo o clock do processador, mas o resto continua rodando. Timers, WAST, SPI, qualquer coisa vai continuar rodando. Então, por isso que o consumo reduz muito pouco. O que reduz mesmo o consumo? Você desligar totalmente o microcontrolador, que seria esse standby aqui, ó. E aí, o que ele diz? Ó, o clock externo, o clock interno, o PLL e o clock de todos os outros periféricos, ele para, ele desliga. Ele desliga o clock desses periféricos. Bom, então como eu faço o microcontrolador dormir? No caso, para economizar a energia. Já disse para vocês, descarte o sleep, mas do sleep aqui, ó, a instrução que faz o microcontrolador dormir, independente se é sleep ou standby, é ou essa ou essa, ou WFI, que significa Wait for Interrupt, ou seja, espere por uma interrupção, qualquer uma. Ou espere por um evento. Esse evento aqui geralmente não funciona bem, é melhor usar o WFI. Ele é como se fosse um stop. Pare tudo e espere acontecer alguma coisa. Aí por isso que desliga tudo e economiza muita energia. Aqui no modo Standby, o que eu tenho que fazer então? Antes de executar WFI, eu tenho que colocar em um dos modos de baixo consumo extremo, que seria o quê? Eu tenho que executar, antes de executar WFI, eu tenho que ligar o bit Sleep Deep. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer, pare tudo, desligue tudo. Então, eu ligo esse bit Sleep Deep e depois executo a instrução WFI. Basicamente, ele vai dormir e vai economizar o máximo de energia possível. O que aqui recomenda para você fazer o seguinte, ó. Recomenda para você ligar
sleep dipp para desligar tudo e ligar o PDDS. O que esse bit PDDS faz? Esse bit PDDS, ele diz o seguinte, ele vai dormir e na hora que acontecer um evento para ligar de novo o microcontrolador, ele vai começar a rodar o seu programa do zero, de lá do início da main. É como se ele tivesse apertado o botão reset, só que ele vai deixar uma flag falando assim, eu estou vindo de um sleep anterior. Só que qual o problema? Ele deixa lixo na memória, que na verdade não é lixo, ele preserva tudo que estava na memória para você reiniciar o seu programa com alguma coisa já carregada. Só que isso tem um problema. Se tem alguma flag que não deveria estar setada naquele momento, mas ele já entra setado com valor, executa uma função totalmente que você não quer, isso é um problema. Então, esse bit aqui eu não recomendo ativar ele. Por quê? Porque sleep dipp, ele vai parar o seu programa e na hora que ele acordar da interrupção, ele vai voltar exatamente para o lugar que ele parou e vai manter tudo do mesmo jeitinho que estava o programa rodando. Ele para e depois ele continua, como se fosse na verdade um pause, só que é stop porque desliga tudo. Bom, então aqui diz para setar os dois, só que eu recomendo você usar apenas sleep dipp. Então configure sleep dipp e execute a instrução WFI. E para acordar, qualquer um dos modos, qualquer interrupção ou qualquer evento vai acordar. Interrupção externa, um evento do contador no modo de baixo consumo. Então, qualquer interrupção vai acordar. Então, esses são os modos de baixo consumo. Só que, como eu disse para vocês, a única coisa que compensa usar é o modo standby com sleep dipp. Então, basicamente é isso. E como que eu configuro esse sleep dipp? Bom, a gente vai ter que vir no manual de referência no capítulo PFIC. Aí, no PFIC, a gente vai ter external interrupts e events. Então, beleza. Aí a gente vem nesse capítulo aqui, ó. PFIC System Control Register. Então, beleza. É esse registrador que a gente vai estar trabalhando. Sleep dipp, o bit 2 desse registrador. Aqui, ó. 1 é sleep dipp, 0 é sleep comum, que não economiza energia. Por padrão, vem em 0. Então, beleza. Esse bit aqui que a gente tem que ativar. Então, a gente ativa esse bit e dá a instrução WFI. Ele vai dormir perfeitamente. Eu deixei um programa já pronto, né? Os includes que eu preciso. Como a gente vai precisar de uma interrupção para acordar o nosso processador, eu não posso ligar uma interrupção sem ter a função, a ISR dessa interrupção. Senão vai entrar na interrupção, como não existe função de interrupção, vai travar. Não é que vai travar, vai cair como se fosse no nada. O código passa a não funcionar mais. Então eu tenho que criar essa função. Dentro dessa função eu limpo as flags de interrupção externa. E aí eu tenho meu configuração do sistema. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa. Aqui dentro da minha configuração do sistema eu não estou usando o PLL. Estou trabalhando com um clock de 24 MHz padrão. Isso é importante porque se eu durmo, no momento que eu acordo, o meu PLL vem desabilitado. Então, se eu estava em 48 MHz, eu volto a 24 MHz. Isso faz com que eu tenha necessidade de executar essa linha de instrução no momento que eu acordo, que senão vai ficar rodando tudo lento. Então, tenha isso em mente para... mas tá rodando lento, tá algum problema. Não é. É que quando ele acorda, o PLL vem desativado por padrão. Então, você tem que reativar ele. Aqui não vai ser o caso porque eu não estou usando o PLL nesse momento. Beleza. Aqui eu tenho meus botões. Quando você estiver trabalhando com bateria, eu recomendo você trabalhar com as entradas em pull down. Por quê? Em pull up vai gastar um pouquinho mais de energia, porque ele tem que manter o pino ativo.
mesmo que não tenha nada conectado a ele, vai gastar um pouquinho mais. Inclusive, uma recomendação que eu não estou fazendo aqui, mas é uma recomendação: os pinos que você não for usar, não deixe ele flutuando. Coloque todos em pull down para não consumir alguma pequena carga. Aqui a saída dos LEDs. O LED verde é meu LED de status. Ele está em run, está rodando, em modo comum, ou está dormindo. Então, para isso que serve ele. Eu recomendo você colocar um save time no início do seu programa. Antes de você executar qualquer função que altere o clock, que faça o micro dormir e que trabalhe com algum sinal em um pino, por exemplo, o pino PD4, na verdade o PD1, se não me engano, de programação. Então faça isso aqui para você não perder acesso ao seu microcontrolador, que senão você perde o acesso ao microcontrolador e ele vai ficar bricado. Então recomendo, coloque um save time, mesmo que seja pequeno, 500 milissegundos. Aí você programe, use o programador para fazer a recuperação com reset. Então isso aqui é muito importante, porque eu já passei alguns. Não é aperto, porque esse micro é baratinho. Mas o meu, por exemplo, que já está soldado na placa, numa plaquinha que eu soldei à mão, é um trabalhozinho chato para você fazer de novo, né? Aí, como eu preciso de uma interrupção para ativar, eu tenho aqui, ó, interrupt. Configuro a PA1, PA2, na verdade, com borda de subida. O meu pino está em pull down. Então, beleza, uma mensagenzinha e o LED run, o LED verde, que está no PA1. Aí eu tenho aqui a leitura dos 3 botões que ativa 3 LEDs. E aqui eu tenho esse PA2, que é um botão branco. Esse botão que vai ser o responsável por entrar na hibernação e sair da hibernação. Então, aqui dentro, o que eu faço? Faço um delay de milissegundos, 200 milissegundos, para debounce do botão. Desligo o LED de run. Seto o bit deep sleep para economizar energia. Limpo a flag de todas as interrupções externas para não ter reentrada. E executo a instrução para dormir, WFI, espere por uma interrupção. A partir daqui dormiu. No momento que eu pressiono o botão, ele detectou a interrupção e volta ao programa. Se eu estou usando PLL, ligo o PLL novamente. Se não, continua como está. Ah, mas eu queria que fosse igual ao PDDS, que dá um reset. Eu não queria voltar onde ele parou. Eu queria que desse um reset e começasse do zero. Bom, aí você não precisa do PDDS, que vai complicar ainda mais, pode causar bug no seu programa. E nem precisa de apertar o botão reset. Você pode dar um software reset, que no caso seria nvic underline sysreset, system reset. Beleza. Isso aqui dá um reset de sistema. Isso aqui dá um reset de sistema. Então, ele vai voltar zerado e vai começar o programa todo novamente. Então, o PDDS para mim é inútil, não serve para nada. Apenas o Deep Sleep que serve. Outro método de dar um reset via software é setando o bit 31. Setando o bit 31. Você tem essas duas formas. E aí você volta para o começo. Então, o PDDS é inútil. Então, beleza. Aqui eu tenho o programa. No momento que ele acorda, eu ligo o LED de novo. E eu dou um tempo de leitura dos 4 botões de 500 em 500 milissegundos. Então, basicamente é isso o programa. Eu vou compilar aqui, vou fazer o download e mostrar para vocês funcionando. Pessoal, se a gente vir aqui, ó, no nosso datasheet, não o manual de referência, o datasheet mesmo, a gente vai vir em características elétricas. Aqui a gente tem, ó, consumo típico em 3 volts. Aqui eu estou trabalhando em 3 volts, tanto da bateria como do USB, né? Então a gente tem aqui os consumos típicos em miliamperes. Com 48 MHz ligados, na verdade aqui, ó,
a gente está trabalhando com oscilador interno. 48 MHz, 6.4. Na prática, dá uns 11, 12, né? Uns 11, 12. Contudo, com o clock em 750 kHz, 1.1, dá uma certa economizada, só que não compensa você fazer isso aqui. Você vai ter um sistema rodando muito lento, a não ser que você queira deixar alguma coisa rodando, né? Então você abaixa no máximo 750 kHz. E aí você vai ter esse tipo de consumo, que na verdade vai dar uns 2 mA ali. Já é uma redução boa em comparação ao modo sleep. Então vale a pena você reduzir o clock se você precisa deixar alguma coisa rodando periodicamente. E reduzir o clock é muito simples. Aqui é os consumos em 5 volts. Aqui é o modo de baixo consumo. Esse LSI aqui é um clock interno que você usa para o auto wake up. Então você mantém um clock de 128 kHz ligado para ficar rodando o timer de auto wake up, que é o timer que conta e acorda periodicamente. Então ligado ele gasta na faixa de 10 microamperes, desligada na faixa de 8 microamperes. Então é um consumo muito baixo. Bom, aí eu tenho o seguinte: 3 LEDs, 3 botões, cada LED na sua cor. Botão de hibernar e acordar e o LED de status, se está rodando ou não. Bom, amarelo, vermelho, azul. Beleza, está rodando corretamente. O LED verde está ligado porque está em run. Vou hibernar. Desligou. Então agora está hibernando. Vamos tentar ver. Nada. 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 Vamos acordar. Acordou. Então, funcionando, funcionando, funcionando. Então está perfeito. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Pronto. Aqui já não tem mais alimentação do sistema. Tem a CR2032 no socketzinho. Um está em negativo, o outro está fora. Está passando pelo multímetro. Aqui está preto, mas é o VCC. Vou ligar o sistema. E ligou. Beleza. Tá dando lá 24.8 mA. Isso aí é porque os LEDs estão, obviamente, ativando, né? Aí, beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver o consumo só do micro. Tirei. 6.4 mA só o microcontrolador em 24 MHz. Isso é um baixíssimo consumo, muito baixo. Dá para trabalhar com uma bateria para várias horas, inclusive dependendo da bateria, dias, né? Só que para uma aplicação que vai rodar muito tempo, que não pode ter um alto consumo, isso aí é um consumo muito grande com a bateria, especialmente por uma dessa que não suporta consumo constante. Bom, aí então eu vou entrar no modo de hibernação. Beleza. Praticamente zerou, mas não zerou, né? Eu vou mudar a escala aqui de medição. 20 mA. 2000 microamperes. Olha lá o consumo que está dando, olha. 15 microamperes. Está um pouquinho alto, como eu disse para vocês. Tem a questão de cabo. Esse multímetro talvez não seja o melhor para medir, mas também ele é muito bom, né? Apesar do preço dele, olha para você ver a medição que ele está fazendo. Bem próximo do datasheet. O datasheet prevê 9. Aqui está dando 15. Então, está bem próximo do datasheet dele. Então, olha para você ver. 15 microamperes. 15 microamperes, não é nem 1 mA. Pessoal, também tome cuidado nas suas medições.
Por quê? Porque se está conectado, aqui eu estou medindo na bateria, mas se você está medindo via fonte o consumo, vai modificar, porque a própria fonte introduz algum erro. Por exemplo, se estiver alimentando com o WCH Link, usando a energia da USB, e você medir o consumo, o que vai acontecer? Vai dar uma faixa de uns 60 microamperes. Aí você fala, mas era para estar dando muito pouco. É porque aqui eu estou medindo na bateria. Você tem que medir na bateria. Grave o programa, tire a alimentação imersa na bateria. E outra coisa também, como a corrente é muito baixa, dependendo do que você fizer, perto de onde você colocar a mão, no cabo, por exemplo, olha só, muda bastante. Então, meça com muito cuidado quando você estiver fazendo isso. Ó, soltei o cabo, ele vai descer devagarzinho até chegar no valor anterior. Aqui está perto do computador, está perto de uma televisão. Isso tudo conta na sua medição. E eu vou fazer um cálculo aqui para vocês verem. Ó. Considerando uma amperagem comum, né? 230 miliampere que ela pode fornecer. 230 miliampere da bateria dividido por 0 ponto, porque eu não estou comparando com miliamperes, estou comparando com microamperes. Então, 0,15. Isso vai dar 15.333 horas. Se eu divido isso por 24 horas, 638 dias. Se eu divido por 365 dias, dá 1 ano e 75. 1 ano,7. Então vai rodar mais de 1 ano e meio. Na verdade, você pode considerar que vai dar 1,2 anos, 1,3, porque de acordo com a carga cai, a tensão também cai. Então pode chegar um momento que não vai funcionar mais no microcontrolador. Vamos pegar uma bateria de 1.200 mAh, dividido por 0,15. 80 mil horas. Dividido por 24 horas, 3.333 dias. Dividido por 365. 9 anos rodando com a bateria. Aqui no caso da 18650, você pode até considerar isso mesmo. Claro, vai ter descarga normal dela, ela mesma se descarrega sozinha, né? Mas a previsão é essa daí, ó. Então é um consumo muito reduzido. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar para vocês como a gente pode estar trabalhando com os modos de baixo consumo do microcontrolador CH32V003 para a família da WCH e alguns STM também, da ST Electronics. Era para ter sido um vídeo bem reduzido, bem compacto, mas algumas coisas têm que ser explicadas minuciosamente. Então, no vídeo de hoje foi isso e até o próximo vídeo.